Olá, povo de Deus, sábado da 27ª semana do Tempo Comum, 10 de 2020, 10 de outubro. A primeira leitura é Gálatas 3, de 21 a 29, e depois Lucas 11, de 27 a 28. Por aí, nossa reflexão. Paulo desenvolve nesta carta aos Gálatas, muito além das críticas ao retorno ao legalismo, uma base teológica sólida e consistente. Com cautela, ele diz aos Gálatas que é compreensível que eles estivessem no passado submissos à lei, pois esta funcionou como um pedagogo até a chegada de Cristo. Porém, com a chegada de Cristo, vencemos nossa submissão à lei e passamos a ser justificados pela fé. Esse é um tema caríssimo ao apóstolo Paulo. E Paulo desenvolve a teologia do batismo mais impressionante do Segundo Testamento. Ele diz que quem foi batizado em Cristo se torna um ser revestido de Cristo mediante a fé. E quem está nesta condição é um cidadão que vive liberto de todos os preconceitos. Quais eram os preconceitos principais da época? Primeiro, Paulo enfrenta o preconceito étnico-religioso básico, que separava judeus e gregos. Em segundo lugar, Paulo enfrenta o preconceito social, que separava escravos e cidadãos livres. E em terceiro lugar, Paulo enfrenta o preconceito de gênero, que separava homens e mulheres. Portanto, para Paulo, uma pessoa batizada não pode alimentar nenhum preconceito, nem de raça, nem social, nem de gênero. Com isso, Paulo desenvolve a base da comunidade de irmãos, onde o batismo é o fundamento de uma vida fraterna, com igualdade fundamental entre todos, sendo todos um só em Cristo Jesus. Aí está a teologia que sustenta a eclesiologia presente na Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, que até hoje a Igreja não conseguiu explorar todas as suas consequências. Por exemplo, vejamos lá no Código de Direito Canônico de 1983, que conseguiu repetir o enunciado teologicamente correto, mas no momento de elaborar os cânones não foi suficientemente coerente com a teologia descrita. Diz assim o código: entre todos os fiéis, pela sua regeneração em Cristo, vigora no que se refere à dignidade e à atividade uma verdadeira igualdade pela qual todos, segundo a condição e humus próprios de cada um, cooperam na construção do corpo de Cristo. Porém, quando se define tais munus, insiste em continuar chamando um ministério não ordenado de extraordinário, pelo fato de lhe faltar o sacramento da ordem. Pode o leigo ou a leiga ter até 5 sacramentos, porém, na hora de definir a sua atividade na igreja, por lhe faltar o sacramento da ordem, continua tendo sua missão na igreja chamada de extraordinária. Praticamente exerce seu ministério na base da suplência, sem contar as diferenças de gênero que ainda persistem na igreja. A eclesiologia de Paulo na carta aos Gálatas ainda está esperando decisões mais corajosas no seio da igreja para sair do papel e se tornar verdadeiramente real. Igualdade fundamental de todos os fiéis na igreja, advinda do sacramento do batismo. Lucas 11, 27 e 28.
O nosso texto de hoje tem duas bem-aventuranças. A da mulher da multidão que se extasia ao ver Jesus e diz: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E a de Jesus: felizes sobretudo os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. À primeira vista, escutando a palavra de Deus transmitida no Evangelho de hoje, nós temos a impressão de que Jesus está menosprezando sua mãe carnal, Maria. Porém, pode-se entender perfeitamente que essa bem-aventurança nos diga exatamente que Maria é a mais feliz por ser discípula da palavra do que por tê-lo gerado na carne. Assim afirma Santo Agostinho. É importante e urgente vermos o relacionamento normal de Jesus com sua mãe, pois vivemos na igreja um clima de excesso de anomalias quando se trata de devoção mariana. Como diz o teólogo agostiniano Jefferson Felipe, a igreja ama e venera a Santíssima Virgem, mas dentro de uma moldura que é a confissão de Jesus como o único Senhor e mediador entre Deus e os homens. Como diz a primeira carta a Timóteo 2, versículo 5, seguintes: nas palavras do catecismo, o que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca do Cristo. O Catecismo 487. São dois pontos fundamentais para colocarmos base na devoção mariana, um vindo da palavra de Deus e o outro do magistério da igreja. Durante o Concílio Vaticano II, a hierarquia da igreja venceu a tentação de fazer um documento só sobre Maria e a colocou no documento que trata da igreja, ligando Maria à comunidade cristã. É nesse contexto que o teólogo agostiniano citado acima diz com precisão, falando do santo africano, lá no seu sermão 72, Agostinho deixa claro: santa é Maria, abençoada é Maria, mas a igreja é superior à Virgem Maria. Por quê? Porque Maria é uma porção da igreja, um membro excelente, um membro supreeminente, mas membro do corpo total. Ora, se é parte do corpo total, sem dúvida, o corpo é maior do que o membro. Ao destacar a superioridade da igreja, Agostinho não desconsidera ou despreza a singularidade de Maria, mas ao contrário, ratifica a inevitável ligação de Maria com a natureza e ao mistério da igreja. Quando Jesus diz que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus, é uma verdade que replica em Maria, visto que ela sempre está a fazer a vontade do Pai. É como ouvir Jesus dizendo: minha mãe, ela mesma, a quem chamais de feliz, é feliz porque guarda a palavra de Deus. Não é feliz somente porque nela a palavra se fez carne e habitou entre nós. É feliz porque guardou essa mesma palavra de Deus, por quem foi feita e que nela se fez carne. Para Santo Agostinho, portanto, Maria tornou-se mais feliz recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Assim, ela não só é icônica da igreja pela virgindade e maternidade, mas também pelo cumprimento perfeito da vontade do Pai mediante a fé. Valeu mais para ela ser discípula do Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade para ela ser discípula do que mãe, porque já antes de dar
à luz ao mestre, ela já o trazia em seu espírito. Assim, pelo discipulado, todos os crentes tornam-se, a seu modo, mães de Cristo. E em certa medida esta é a primordial tarefa cristã: acolher a fé de Cristo e gerá-lo para o mundo. Não bastasse todo o clericalismo que assola a igreja, e ainda ficam dizendo que os sacerdotes são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Filhos prediletos dela são aqueles que ela cantou no seu Magnífica: os pobres, os famintos, saciados, que Deus socorre. Seria muito bom que todos os devotos de Maria aprendessem sempre a repetir o Magnífica, buscando assimilar o que realmente é motivo de alegria da Mãe de Jesus. Quando alguém se depara com as mensagens dividentes que inundam a igreja, o critério para saber se essas são autênticas mensagens é esse: comparar a mensagem com o Magnífica. Se as Marias dos videntes destoam do Magnífica, fique com a palavra revelada, que não deve ser trocada por qualquer mensagem, por mais piedosa que seja. Um beijo no seu coração.